Bem, então ao final desse processo, quando toda a fosforilação oxidativa termina, a gente vai ter um saldo de ATP muito mais vantajoso do que a gente teve em todas as outras duas fases da respiração celular. Cerca de 30 a 32 moléculas de ATP. E isso é coisa pra caramba, tá bom? E isso aqui vai ajudar a compensar todo o metabolismo celular. Ah, vale também lembrar que toda essa molécula de ATP que vai ser produzida é conforme a glicose, como a gente viu aqui na glicólise. Então, o processo que culmina no final pela fosforilação oxidativa na produção de 30 a 32 moléculas de ATP vai ser uma consequência de várias reações metabólicas envolvendo a quebra da molécula da glicose. E essa molécula de glicose chega até o citoplasma da maioria das nossas células graças à insulina, né? Então todo esse processo ele vai começar necessariamente com a nutrição, com o estado alimentado. Uma vez que você se alimenta, o processo de digestão todo que a gente já viu vai acontecer. O alimento chega ao estômago, a digestão das proteínas vai começar, enquanto a dos carboidratos vai ser interrompida, e no final, lá na porção do intestino delgado, os enterócitos vão conseguir fazer o transporte das moléculas de glicose, os monossacarídeos, alguns oligosacarídeos, né, mas necessariamente glicose, graças aos transportadores GLUT e S-GLUT, tá? SGLT, na verdade, não é S-GLUT. E aí o que vai acontecer com essa glicose é que ela vai cair na corrente sanguínea. Uma vez que a glicose chega até a corrente sanguínea, isso aumenta a glicemia. Eu tenho uma maior concentração de glicose no sangue. Com esse aumento de glicose no sangue, isso gera uma resposta pancreática endócrina que leva à secreção da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas que vai ser responsável por colocar essa glicose dentro da célula, já que a glicose ela não vai simplesmente passar por uma mera difusão, né? Existem ali alguns fatores que são decisivos para isso acontecer, né? Como o tamanho da molécula de glicose, transportadores de membrana, enfim. E conforme esse processo de respiração celular vai ocorrendo, o ATP, como um produto final, vai sendo produzido. Só que o que acontece, por exemplo, numa situação de alta quantidade de calorias absorvidas? Então, você come, sei lá, você come um prato de cuscuz enorme e depois que você come isso, você come 3 pães, tá ligado? Você absorve uma quantidade de carboidrato muito grande. Às vezes até uma quantidade muito maior do que seria necessário para suprir as suas necessidades energéticas. O que vai acontecer diante dessa situação é um aumento da glicemia, porque tem muita glicose chegando no sangue, logo aumento de insulina. A insulina coloca a glicose dentro de cada célula e a glicose vai sofrer esse processo de transformação metabólica até se transformar em ATP. Quando ocorre o aumento da disponibilidade de glicose, muito ATP é produzido. Quando muito ATP é produzido, isso é um problema, porque se eu gero mais ATP do que eu preciso, eu estou desperdiçando energia. Uma energia que outrora seria crucial para a célula. É por isso que o nosso metabolismo tem um mecanismo para desviar essa glicose dessa via aqui, para fazê-la parar de produzir um ATP desnecessário e conduz essa glicose para uma outra via metabólica que vai culminar na síntese de uma reserva para que ela seja usada num momento de necessidade e não que toda essa glicose produza ATP em excesso. Até porque um ATP em excesso, ele não é bom. O próprio aumento na concentração de ATP e de glicose ali no citoplasma da célula vai provocar algumas coisas. Vamos por partes. O aumento na concentração de glicose ali no citoplasma, participando da glicólise, primeiro que aumenta a quantidade de soluto no citoplasma, porque glicose é um soluto.
né? Ela é uma cadeiazinha. Então, o aumento na disponibilidade de glicose passando por glicólise ali no citoplasma aumenta a osmolaridade do citoplasma, concentra mais soluto ali. E soluto chama solvente, no caso água. Então a célula chamaria esse solvente e ela ficaria tumefeita, né? Por exemplo, com a célula inchada, tumefeita, ela poderia sofrer uma lise celular, né? E isso não é interessante. Então, o próprio aumento de concentração de glicose na célula não é bom. Pode alterar todo o equilíbrio osmótico ali dentro dela, tá? De modo igual, também, o que isso poderia provocar é igualar os gradientes, tá? Então, por exemplo, se há muita glicose no citoplasma, e a glicose também do lado de fora, né, num vaso sanguíneo, que vamos supor que está correndo um vaso sanguíneo aqui, se há muita glicose no citoplasma, eu diminuo o gradiente. O gradiente fica quase nulo. Tem muita glicose dentro da célula e muita glicose fora. Eu diminuo esse gradiente, logo outras glicoses não vão conseguir mais entrar na célula, né? Então, vocês percebem que, de todo modo, o aumento de glicose e de ATP é um risco para a célula. Vai alterar lá a osmolaridade, vai provocar tumefação celular, um monte de coisa. Isso não pode acontecer. É por essa razão que, quando uma dieta é muito rica em carboidratos e essa glicose aqui produz ATP mais que suficiente, o aumento na concentração de ATP consegue fazer o que nós chamamos de um processo de feedback inibidor. O aumento na concentração de ATP consegue inibir algumas enzimas da respiração celular para desacelerar ou interromper momentaneamente a respiração, o metabolismo aeróbico e desviar a glicose da via glicolítica, ciclo do ácido cítrico e sistema transportador de elétrons, para uma outra via que vai transformá-la num estoque. E esse processo ele vai envolver também a insulina, né? Imagine que você comeu muito e a insulina tá lá mandando glicose para todas as células. Só que chega um momento que todas as células têm glicose suficiente para produzir ATP suficiente para suas funções metabólicas. Porém, ainda tem muita glicose no sangue. Logo, a insulina ainda está alta para tentar tirar aquela glicose alta do sangue. Então, nessa situação, a insulina, a própria insulina, ela vai ser um gatilho, ela vai ser um trigger, um gatilho para iniciar esse processo que nós chamamos de glicogênese. Então a gente vai formar um estoque de carboidratos, porque eu tenho uma glicose em excesso que não está sendo usada nesse momento. Então, o que vai acontecer como um estímulo gatilho para a produção, né, para o início da glicogênese, que vai culminar na formação de glicogênio, é principalmente uma hiperglicemia e um aumento na concentração de insulina no sangue. Ela vai estimular, né, a insulina, as enzimas envolvidas na glicogênese. Esse aumento na expressão dessas enzimas vai fazer com que essa glicose aqui seja desviada e vá para uma via glicogênica, tá? A glicogênese, como eu já mencionei, é esse processo que vai culminar na formação de um estoque de glicose e vai envolver principalmente duas células, o hepatócito no fígado e uma célula muscular, tá? Por quê? Porque esse estoque, ele é importante para o nosso músculo, né? Então, numa situação em que a gente precisa de energia para contração muscular, esse estoque vai estar presente no músculo e o hepatócito no fígado. Então, o que vai acontecer com a glicose que está aqui no sangue é que ela vai ser colocada dentro do citoplasma dos hepatócitos e das células musculares esqueléticas por meio da insulina. É o trabalho dela, ela faz isso, nenhum segredo. Quando a glicose chega no citoplasma dessas duas células, ela vai percorrer caminhos semelhantes.
Para que ela seja estocada em um polímero enorme de glicose, ela precisa ser transformada antes num intermediário. Ela não pode ser transformada nesse polímero no seu estado natural de glicose. Por isso, o que vai acontecer é toda uma reação metabólica para preparar a glicose para ser acoplada no polímero maior. Então aqui a molécula de glicose chega no citoplasma da célula por meio da insulina e essa glicose ela vai receber um fósforo de uma molécula de ATP. Esse ATP cede um fósforo inorgânico se transformando em ADP e o fósforo inorgânico que saiu daqui vem para o carbono 6 da molécula de glicose, transformando-a na glicose 6-fosfato. Quem realiza esse processo, especialmente no citoplasma do hepatócito, é a enzima glicoquinase. Já na célula muscular esquelética, quem realiza isso é a exoquinase, tá? É muito semelhante ao que acontece lá na via glicolítica. Depois desse processo, a glicose 6-fosfato, ela vai sofrer um processo de alteração, né? A gente viu isso lá na via glicolítica. A fosfoglicomutase vai mutar, né? Vai mudar um fósforo da glicose. Logo, esse grupo fosfato que estava no carbono 6 da glicose vai vir para o carbono 1. E essa nova molécula se transforma na glicose 1-fosfato. A partir daqui, o processo de estocagem vai começar, utilizando energia. Então aqui a gente tem esse cara, que é uma UTP, né? Que é um nucleotídeo semelhante ao ATP, né? Que nem o ATP, GTP, existem vários nucleotídeos que acumulam energia. Nesse caso aqui é o UTP, que utiliza principalmente a uracila, né, a UTP. E o que vai acontecer é que essa UTP vai ceder um fósforo inorgânico, né? Ela vai ceder um fósforo inorgânico, se transformando em UDP, e ao mesmo tempo que ela cede um fósforo inorgânico, ela vai retirar aquele fósforo inorgânico que foi dado à glicose lá em cima pela molécula de ATP. Aqui, antes dessa glicose 1-fosfato sofrer essa reação, ela tem um fósforo inorgânico no carbono 1. O que essa UTP faz, além de ceder um fósforo, é retirar esse fosfato aqui da glicose. Logo, ao final do processo, a gente vai ter um pirofosfato, logo, depois convertidos em 2 fósforos inorgânicos. E no final, aquela UTP vira uma UDP, ligada a uma molécula de glicose. Logo, nós temos uma UDP-glicose, tá? E quem vai fazer tudo isso é a glicose 1-fosfato uridiltransferase. Ela que vai fazer esse processo de conversão. E é a partir daí que a glicose ela tá pronta, já que está acoplada a esse nucleotídeo, a UDP, ela tá pronta para ser estocada. Entra em cena agora a glicogênio sintase, que é uma enzima presente em abundância, né, tanto no citoplasma do hepatócito quanto da célula muscular. Essa glicogênio sintase, ela vai conseguir arrancar esse grupo UDP da glicose e vai acrescentar, a UDP saiu aqui, e vai acrescentar essa glicose numa molécula pré-feita, pré-pronta de glicogênio que já estava presente ali, né? Então, quando o glicogênio é degradado, normalmente ele pode ser que não seja degradado por completo e fique um remanescente ali. Então, essa molécula de glicose perde o UDP e é acoplada aqui nessa molécula já pré-existente de glicogênio, tá? E quem vai fazer isso é justamente a glicogênio sintase, que vai sintetizar o glicogênio, né? Então, o que acontece no final desse processo, né? Aqui essa UTP virou uma UDP, ela liberou energia, por isso tá essa nuvenzinha vermelha aqui. A gente vai ter uma molécula de glicogênio sendo formada. E esse processo vai acontecendo, vai chegando outra glicose, fica aqui do lado, depois outra do lado, depois outra do lado.
Aí chega um momento que ela vai começar a se ramificar, né? Senão vai ficar um glicogênio enorme, assim, de 40 milhões de metros em linha reta. Tem que começar a ramificar, né? Para poupar espaço, né? Por causa do volume ali. E aí a gente tem também a presença da enzima de ramificações, né? Que é uma enzima que tem como características ligações alfa-1,6, que ela tem uma função de transglicosilase, né? Ela meio que pega uma glicose e transporta ela para cá, meio que na diagonal, para formar um galho, meio que um ramo, tipo isso. Né? Então no final desse processo a gente vai ter o glicogênio, que é um polímero de glicose. Ele tem somente, né, nada muito chocante assim, 50 mil unidades de glicose ligadas nele, assim, muito grande. E ele vai servir como um estoque, né? Então essa imagem aqui do livro de fisiologia do Bernie mostra bem isso. A glicose chega no citoplasma, é transformada em glicose 6-fosfato, depois em glicose 1-fosfato, e aí é armazenada em glicogênio. Ó, cerca de 100 gramas é armazenado de glicogênio no fígado, enquanto que no músculo são 400 gramas de glicogênio. Aí que vem a grande pergunta, né? Se a glicose é transformada num estoque em glicogênio, por que que o fígado e o músculo esquelético são os únicos dois locais em que a glicose vai se transformar em glicogênio? É simples. O fígado é um órgão relacionado à metabolização dos nutrientes que vem de lá do sistema digestório e ele também está ligado à metabolização de xenobióticos, né? De nutrientes potencialmente tóxicos para o nosso corpo. Então, o fígado, além dele ter essa função metabólica, ele é uma grande central de recepção de nutrientes. Ele tem um débito cardíaco muito grande. Então, é interessante para o fígado acumular glicogênio, porque numa situação de necessidade, como por exemplo, umas 2 horinhas você se alimentou, 2 horinhas depois que você está sem comer, a quantidade de glicose reduz, porque as suas células estão utilizando ela. Logo, o que o fígado faz nessa situação é pegar esse glicogênio e ele se aproveita dessa grande quantidade de débito cardíaco que ele tem e ele vai distribuir esse no caso glicose para todo o corpo. Esse processo ocorre de uma forma reversa. Então, o polímero de glicogênio, ele tá lá no fígado, ele vai ser quebrado em glicose 1-fosfato, né, por meio da glicogênio fosforilase, que é uma enzima que corta glicoses do glicogênio. Essa glicose 1-fosfato sofre de novo a ação de uma fosfoglicomutase para se transformar em glicose 6-fosfato. E o que acontece é que essa glicose 6-fosfato aqui, ela vai ser transformada, ela vai sofrer uma reação metabólica para se tornar uma glicose graças à glicose 6-fosfatase. É a enzima que vai possibilitar isso. E aí, a glicose deixa o hepatócito e vai para a corrente sanguínea. Isso ocorre normalmente umas 2 horinhas depois que você comeu, 3 horinhas depois que você comeu, que a glicose dos alimentos já foi completamente usada e agora o seu corpo está entrando numa necessidade de novo de glicose, tá? A mesma coisa vai acontecer no músculo, porém, diferente do que acontece no fígado, que estoca glicogênio para, diante de situações de necessidade, enviar glicose para todo o corpo, o músculo não faz isso. O músculo é um grande estoque de glicogênio, só que ele só usa a glicose para si mesmo. O músculo, diferente do fígado, quando ele quebra o glicogênio em glicose, ele não envia essa glicose para a corrente sanguínea para que ela seja distribuída para todos os nossos tecidos, né? Principalmente o tecido nervoso, que é um grande oxidador de glicose. Os neurônios são o que mais precisam fazer respiração celular, porque são as células que mais oxidam glicose e precisam de oxigênio. Por isso que na parada cardiorrespiratória faltou oxigênio, o cérebro é o primeiro que começa a morrer. Ele é um grande oxidador. Né? Então, o fígado tem essa preocupação, tá faltando glicose, ele quebra glicogênio, bota no sangue para ir prioritariamente pro cérebro. O cérebro é prioridade aqui, ele é o grande oxidador de glicose, mas o músculo não faz isso. Por que que o músculo não faz isso? Quando o glicogênio no músculo é quebrado em glicose 1-fosfato, e essa glicose 1-fosfato se torna glicose 6-fosfato, nas células musculares estriadas esqueléticas, não existe a enzima glicose 6-fosfatase que existe no hepatócito. Logo,
A glicose 6-fosfato não é convertida em glicose e não consegue deixar o músculo para ir para a corrente sanguínea e ir para os outros tecidos. Quando essa glicose 6-fosfato se forma aqui no músculo, ela já é reconduzida para uma glicólise, depois para o ciclo do ácido cítrico, depois para o sistema transportador de elétrons, para produzir um ATP para o próprio músculo usar. Então, o glicogênio que o músculo acumula é só para ele usar, né? Você toma café, você se alimenta, 3 horinhas depois, 4 horinhas depois, você vai fazer um exercício aeróbico, você vai participar de uma corrida, você vai correr. Faz 4 horas que você se alimentou, aquela glicose, aquele carboidrato todo que você ingeriu já foi usado, meu filho, são trilhões de células. O que vai acontecer ali naquele momento é que você está usando a sua musculatura e você não se alimentou tem um tempinho. Logo, o músculo vai começar a quebrar esse glicogênio para usar só para ele. O fígado não, ele quebra glicogênio e manda para a corrente sanguínea, entende? Para poder todo o corpo fazer uso dessa glicose.